são as técnicas contábeis existentes? Isso aqui é um macete bem legal que você precisa saber, tá? Até o nome aí da minha noiva, que é o seguinte. É ela. Ela quem, galera? A Ana. Então, é ela, a Ana, beleza? Essas são as técnicas aí da contabilidade. Então vamos lá. Quem que é o E? O E é escrituração. Pera aí. É ela, a Ana. É escrituração. Ela é elaboração das demonstrações contábeis. A é auditoria. E Ana é análise de balanços. Então esse é o macete para você decorar quais são as técnicas contábeis que você tem aí, tá? E o que eu vou explicar aqui para vocês rapidamente? Como é que funcionam essas técnicas contábeis? Isso aqui não cai tanto no exame. É só para que você possa entender como que funciona essa situação. Então, você tem uma empresa, essa empresa ela tem uma série de fatos contábeis. Ela faz compra de matéria-prima, compra de mercadoria para revenda, paga funcionários, recebe dinheiro de venda, faz empréstimo, e uma série de outros chamados fatos contábeis, beleza? Então, os fatos contábeis são esses acontecimentos que modificam o patrimônio da empresa. E aí você tem uma série de fatos contábeis. Imagina que lojas americanas, vamos colocar assim por dizer, lojas americanas. Aqui no Rio de Janeiro você deve ter, sei lá, umas 200 lojas americanas, ou mais até. Americana Express, Americana Normal e assim por diante. E aí o que acontece? Imagina que eu, Gabriel, quero investir nas lojas americanas. As lojas americanas está lá na bolsa LAME 4, né? Acho que é esse que é o ticker aí da ação, que é o nome da ação. Então eu quero investir. Aí, imagina, eu quero investir, só que eu quero saber quanto que a Americana ela tem de caixa. Quanto que ela gerou de receita naquele trimestre. Seria fácil para mim falar o seguinte, Americana, olha só, eu vou lá na loja, me dá cada cupom fiscal de cada máquina sua para eu poder somar aqui, para eu saber quanto que você vendeu. É fácil fazer isso? Óbvio que não. É um trabalho que seria infinito. Então o que a Americana faz? Ela pega todos os seus valores, todas essas operações, esses chamados fatos contábeis que alteraram o patrimônio, e ela escritura. Escriturar é você pegar tudo isso que está acontecendo e colocar nos livros, né? Escriturar nos livros comerciais ou livros contábeis, que são a mesma coisa. Beleza. Só que quando você fizer a escrituração disso, hoje a escrituração vai se dar grande parte pelo SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, acabou aquele negócio de pilhas e pilhas e pilhas de livros. Então, quando você faz essa escrituração, você vai ter uma série de livros, né? Então, vai ser informação em uma série de dados ou uma pilha de livros, um quarto de livros só com informações sobre venda das lojas americanas. Só que aí ainda não ficou fácil para mim. Né? Não ficou fácil porque eu não vou conseguir analisar livro a livro para saber o quanto ela vendeu. Então eu falo assim, Americanas, eu preciso de uma informação ainda mais resumida. Eu quero saber quanto você teve de receita nesse trimestre. Então ela vai pegar todos esses livros que estão escriturados e vai condensar isso em uma única rúbrica, que é receita de vendas. Aí sim vai ficar mais palatável para entender. Isso é o que é a técnica contábil que a gente chama de elaboração das demonstrações contábeis. Só que não acabou por aí. Por que não acabou por aí? Porque a empresa ela poderia colocar nessas demonstrações contábeis o que ela bem entendesse. Só que não é assim que funciona. Então, para evitar esse tipo de ocorrência, o que acontece? Você vai fazer um processo de auditoria. Você vai auditar as demonstrações contábeis. Geralmente uma das Big Four aí, Price, Ernst Young, etc., KPMG, Deloitte, que vai fazer a auditoria dessas grandes empresas para dar um ok. Vai falar o seguinte, olha, essas demonstrações contábeis, elas
foram elaboradas em conformidade com as normas contábeis vigentes, com os padrões internacionais hoje válidos, beleza? Então, isso é o que a gente chama de auditoria. E aí, finalmente, eu vou poder analisar se essa empresa ela é viável para que eu possa investir através da análise de balanço. Eu vou olhar o índice de liquidez, vou falar assim, bom, essa empresa ela tem condições de arcar com as suas obrigações de curto prazo. Eu vou olhar o endividamento, dívida líquida ou dívida bruta em relação ao patrimônio líquido para saber se o capital dela é mais de dívida ou mais de capital próprio. Vou olhar dívida líquida sobre EBITDA para saber se a dívida dela, quanto tempo ela vai ter que gerar de lucro para pagar a sua dívida, entre outros indicadores que vão me dar um respaldo para que eu possa tomar a decisão de investir ou não nessa empresa. Portanto, essas são as técnicas contábeis que você precisa saber para sua prova, beleza? Então vamos lá, seguindo. O que a Lei 6.404 fala sobre escrituração? Fala o seguinte. Olha só. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Portanto, você vai escriturar em registros permanentes, ou seja, eu não posso pegar uma folha de papel e escriturar, são livros que eu vou deixar lá de forma permanente. Com obediência ao preceito da legislação comercial, ou seja, a Lei 6.404, entre outras, Código Civil, e princípios de contabilidade geralmente aceitos. Devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes, ou seja, a sua escrituração ela tem que ser uniforme, ela tem que ser consistente, tá? Consistência. Tá lá no CPC 00 também, tá? Você tem que ser consistente, você tem que ser uniforme. E registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. O regime de competência é aquele que reconhece as receitas e despesas quando elas ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento. Beleza? Então vamos embora para a questão aí que caiu no 2019.2. Questão que diz o seguinte. Questão um pouco confusa, mas vamos lá. A informação estruturada não significa que a contabilidade fornece as informações dispersas e apenas seguindo as solicitações imediatas dos interessados, mas que as fornece de forma organizada. É correto afirmar que os fatos e registros das operações da entidade, na qual se está aplicando a contabilidade, são estudadas e desenhadas minuciosamente através do plano e manual de contas, relatórios administrativos, relatórios contábeis e administrativos, livros contábeis e levantamento dos extratos bancários. Então vamos interpretar essa questão, tá? Ó, a informação estruturada, então a informação da contabilidade estruturada, não significa que ela fornece informações dispersas, ou seja, você não fornece informações soltas, tá bom? E apenas seguindo as solicitações imediatas dos interessados. Então você não vai fornecer só a solicitação que o seu chefe fez, ou que o governo fez, etc. Mas que fornece de forma organizada, ou seja, você vai organizar e vai ser uniforme, vai ser consistente. É correto afirmar que os fatos e registros das operações da entidade na qual se está aplicando a contabilidade são estudadas e desenhadas minuciosamente através dos. Então, ó, os fatos e os registros das operações são estudados e desenhados através do quê? Então, como que você sabe a forma pela qual você vai fazer a sua escrituração? Né? Você tem que ter um modelo, você tem que ter um plano para poder fazer. E esse modelo, esse plano, ele está no levantamento dos extratos bancários previstos na letra D? Não. Então isso aqui está fora.
Está nos relatórios administrativos. São os relatórios administrativos que vai dar o respaldo para você poder fazer a sua contabilidade? Não. Então essas aqui estão fora. Ou estão no plano e manual de contas? Aqui sim. O plano e manual de contas compreende as contas que você vai utilizar na sua entidade ao longo aí do seu processo de escrituração. Portanto, o nosso gabarito é a letra A, beleza? Gabarito, letra A. Beleza. Elaboração das demonstrações contábeis. O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Então isso aqui é importante, tá? O exercício social ele tem a duração de 1 ano, a gente vai estudar isso posteriormente. Então, a cada ano, a companhia ela vai pegar tudo que ela escriturou e elaborar as suas demonstrações contábeis, tá bom? Então você vai ter o exercício social. Quando o exercício social se encerra, você tem que elaborar as suas demonstrações contábeis. Ó, então aqui, ó. O exercício social tem duração de 1 ano. Está escrito aqui. E o artigo 176, ele fala o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras. Então você tem uma série de demonstrações financeiras, tá? Não se preocupa agora com as demonstrações financeiras. Aqui no CFC de AZ a gente vai ter muito tempo para tratar das demonstrações financeiras aqui. É só para você saber que o exercício social ele tem a duração de 1 ano, ou seja, a cada ano, obrigatoriamente, pelo menos, a companhia tem que pegar tudo que ela escriturou e elaborar as suas demonstrações contábeis, tá? E aí, o artigo 176 fala que no final do exercício social, a diretoria ela tem que elaborar algumas demonstrações. Que demonstrações são essas? Olha lá, balanço patrimonial, teremos aula aqui no CFC de AZ. Tá? 2, pelo menos, fora as outras. Tudo é balanço patrimonial na realidade. DLPA, teremos aula aqui no CFC de AZ. DRE também, DFC também. E se companhia aberta, DVA também. Isso aqui, não se preocupe novamente agora, porque a gente vai explicar pormenorizadamente adiante, beleza? Além disso, seguindo a vida, olha só o que diz o artigo 176, parágrafo 3º. Diz o seguinte: as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Então, o que acontece? As companhias abertas elas precisam obedecer às normas da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é como se fosse a companhia que fica olhando ali essas empresas de grande porte, a companhia não, né? O ente público, e elas precisam passar também por um processo de auditoria por auditores independentes, tá? Então você precisa saber que existe uma diferença entre a auditoria interna, a auditoria independente, a auditoria fiscal. A auditoria fiscal é o que eu, Gabriel, por exemplo, faço aqui na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho fiscalizando supermercados e lojas de varejo de grande porte, beleza? Então isso é uma auditoria fiscal que visa a verificar se a empresa está recolhendo corretamente os seus tributos, tá? No meu caso aqui é o ICMS. A auditoria independente é aquela auditoria de uma empresa de auditoria especializada fora da empresa. Então a auditoria independente é uma auditoria, essas Big Four, né, KPMG, Ernst Young, Pricewaterhouse, Deloitte, entre outras empresas que você tem, que são empresas de auditoria que são de fora e elas vão dar um ok ou um não ok para as demonstrações contábeis, beleza? Então é como se fosse uma ratificação aí das demonstrações, dão uma chancela ou não, tá? Das demonstrações. E tem a auditoria interna também, que é um processo, uma auditoria interna, é dentro da companhia para fazer uma auditoria prévia das demonstrações contábeis. Aqui, a Lei 6.404 manda as companhias abertas passar por um processo de auditoria independente, beleza?